Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém. Estamos nós aí, nessa quarta-feira, última quarta-feira do ano, um ano de tantos desafios, tantos momentos difíceis que todos passamos, mas nós vemos, irmãos, dentro desse deserto que todos nós passamos e todas as pessoas estão passando, a mão do nosso Senhor direcionando, guiando, nos levando ao bom termo, ajudando-nos em todos os momentos. E eu creio que nosso coração tem que estar e continuar na expectativa do nosso Senhor Jesus Cristo, crendo nele, crendo que Ele é o nosso provedor, Ele é quem mantém a esperança viva em nossos corações, que Ele é quem move todas as circunstâncias contrárias ao nosso favor. Amém? Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você até agora, e Ele vai continuar cuidando de cada um de nós. Então, amados, a mensagem que eu venho trazer nessa noite é que, para dentro desse ano também de 2021, é que você continue tendo paciência, continue sendo paciente, perseverante, pois Ele está no controle. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Pai amado, toma-nos em Tuas mãos, envolva-nos, Pai, através do Teu Santo Espírito, e nos dê, Senhor, o discernimento, e nos dê, Senhor, a sabedoria, para entendermos tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Pai amado, que essa palavra encontre terreno fértil em nossos corações, e que venha frutificar, Santo Deus, para que, Senhor, nós possamos também abençoar outras pessoas através dessa mesma palavra. Toma cada um dos meus irmãos em Tuas mãos, cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, que o Senhor venha ministrar aos seus corações, que o Senhor venha renovar as forças, que o Senhor venha renovar as esperanças, Senhor. A nossa esperança está em Ti, Pai querido e amado. Ajuda-nos, ó Pai, a continuar, a caminhar e a transpor os obstáculos dessa vida, olhando para Ti e em Ti, que somente em Ti nós conseguimos isso, Senhor. Confiamos no Senhor e entregamos tudo em Tuas mãos. Continua, Deus, nos direcionando, e que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do Teu coração aos nossos corações. E Pai querido e amado, continue abençoando a cada irmão que está aí trabalhando, abrindo, Senhor, igrejas, pregando Tua palavra. Continue usando os Teus filhos, e que sejam, Senhor, canais do Teu fluir para abençoar outras vidas e arrebatar outros para o Teu reino. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda há de fazer por nós. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém, graças a Deus. Amados irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 25. Romanos, capítulo 4, verso 16 ao verso 25. Diz assim o texto, perdão: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência.
e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por vossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Justificados do Senhor. Glória a Deus. Amados, vivemos tempos, né, de grandes expectativas, grandes ansiedades, né? O livro de Provérbios, ele diz que a esperança que se adia adoece o coração, né? Então a esperança que é adiada, ela fica doendo, adoece o nosso coração. Mas uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar. Uma das maiores dificuldades nossa é esperar. A nossa paciência, ela é curta, né? Nós queremos que tudo aconteça do nosso modo, no nosso tempo, da forma que nós planejamos, né? Desenhamos aquele plano e tudo tem que correr ali. Se fugir dali, o negócio fica difícil. Tem um cantor popular aí que ele tem uma frase na canção dele que ele diz o seguinte: bem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Amados, o nosso século é o século do imediatismo, né? É o século do fast food, né? Tudo precisa funcionar dentro das leis do imediatismo. Queremos que Deus haja dentro desse imediatismo. Amados, nós não temos paciência para esperar. As pessoas esperaram um dia, um mês, um ano. Esperar um ano é uma eternidade. As pessoas perderam, não conseguem esperar as coisas estarem prontas ou ficarem prontas num determinado tempo, e isso gera ansiedade, o mal deste século. Queridos, muitos têm uma esperança que não desespera. Muitos estão ali crendo na promessa, muitos esperam essa promessa acontecer, mesmo diante de coisas terríveis acontecendo ao seu redor. Muitos se desesperam até antes de esperar, né? Já vê a situação, já fica desesperado e está tudo acabado, vamos logo resolver isso, coloca um ponto final nessa história, né? Tem uma história, eu creio que seja até uma ilustração, e essa história diz o seguinte, que um médico tinha um filho com uma doença incurável, e ao ver aquele sofrimento do filho, ele pratica a eutanásia no filho dele. E o que acontece? Logo em seguida ele chega no cemitério, um amigo dele liga e fala para ele: olha, descobrimos a vacina que é ideal para a doença do seu filho, a vacina que traz a cura para o seu filho. Mas já era tarde, ele acabava de ter sepultado o próprio filho, praticado a eutanásia no filho e sepultado o filho. Ou seja, acabou, botou um ponto final na história, né? Então muitos se desesperam antes de esperar. Outros aqueles que vivem no propósito, aqueles que vivem no próprio desespero, sem esperança.
Um exemplo muito conhecido é o paralítico do tanque de Betesda. Ele estava lá há 38 anos, deitado lá, e nada acontecia há 38 anos. Ele estava ali, esperando sem esperança. Quando Jesus chegou até ele e falou assim: querem ser curados? Ele começa a dar toda uma história. Olha, eu estou aqui há 38 anos, ninguém me joga lá dentro e tal, aquela coisa. Então ele estava já sem esperança. Jesus não perguntou se ele queria ser jogado dentro do tanque, né? Jesus perguntou se ele queria ser curado. Então, amados, há muitas situações que as pessoas esperam de formas, né, que vai contra realmente a esperança. Outros esperam com certa segurança, né? Exemplo, Moody, né? Moody era um grande avivalista e ele, depois de contrair uma enfermidade, já no estágio terminal, ele resolve ir para casa e morrer em casa. Só que quando ele está indo para casa, ele vê o povo a orar por ele e ele começa, dentro daquela segurança, daquela fé, ele vira e fala: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Ou seja, ele via todo aquele mover e ele sabia que para onde ele estava indo e o que ia acontecer com ele quando ele fechasse os olhos, porque ele tinha segurança, uma esperança com segurança. Há aqueles que esperam, irmãos, contra a esperança. Como nós lemos no texto aqui, Abraão, ele esperou contra a esperança. Deus, irmãos, ele é soberano, ele é livre. Ele não age de acordo com as nossas pressões. Você não tem como pressionar Deus. Eu não tenho como pressionar a Deus. Ninguém pode botar Deus contra a parede. Não existe isso. Ninguém pode dizer para Deus: eu ordeno, eu decreto, eu proíbo, eu determino. Não tem como falar isso para Deus, porque você não ordena nada a Deus, você não determina nada a Deus, você não proíbe Deus de fazer nada. Ele é soberano, ele manda, ele faz. Amados, muitas das vezes, né, nós queremos tentar adiantar as coisas, mover as coisas. A ansiedade, né, tenta sufocar o nosso coração. Mas, irmãos, muitas das vezes, quero dizer para você, quase sempre, Deus, ele age de uma forma artesanal. Ele vai formando, cuidando. Deus, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. A vida de Abraão, o Deus de Abraão, o relacionamento de Deus com Abraão, a espera de Abraão são tônicos, né, revitalizantes para a nossa alma. Nós vamos olhar para Abraão e aprender com a sua paciência, a esperança que não se desespera, como o apóstolo Paulo descreve aqui em Romanos capítulo 4. Amados, só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus dos impossíveis. Se você crê que Deus, ele pode todas as coisas, se você crê que Deus pode mover céus e terra para cumprir a promessa dele, aí você pode esperar contra a esperança. Abraão, ele começou a fugiu aqui a palavra, irmãos. Ele começou a andar e ouvir a palavra de Deus com 75 anos de idade. Está lá em Gênesis capítulo 12, verso 4. Aos 75 anos de idade, muitos de nós estão pensando em aposentadoria, em pendurar chuteiras, em comprar uma cadeira de balanço, né? Em encerrar a carreira. Mas
Abraão, aos 75 anos de idade, ele estava se convertendo, ele estava começando estava recebendo o maior desafio de sua vida. Aos 75 anos de idade, ele, em pleno vigor, ele começou a fazer planos, fazer arrojadas caminhadas, aceitando os grandes desafios de Deus, com 75 anos de idade. Amados, não há hora, não há tempo, não há idade para Deus chamar você, desafiar você, começar um novo projeto com você. Deus, ele pode começar hoje algo tremendo aqui com a gente, ou com pessoas de cabeça branca, gente já cansada. Deus pode mudar toda a situação. Exemplos: o livro de Joel fala que quando o Espírito Santo é derramado, os velhos sonharão. Olha só, os velhos sonharão, terão planos, sonhos em sua mente, não terão uma vida caminhando para um final de vida, mas não, eles voltarão a sonhar. Caleb, irmãos, com 85 anos de idade, estava cheio de sonhos de conquistar o Hebrom, a promessa que Deus deu a ele, com 85 anos de idade. Voltando aí para mais recente, Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele foi o primeiro-ministro da Inglaterra com 70 anos e liderou um país no período turbulento da Segunda Guerra Mundial, e esse homem foi um estrategista. Esse homem foi um estrategista. Ele conseguiu segurar os nazistas, até vir ter o apoio dos Estados Unidos e dos aliados. Mas, se você já conhece um pouco da história da Segunda Guerra Mundial, você vai ver que esse homem foi um estrategista aos 70 anos de idade. Abraão é constituído pai de muitas nações sem ter um descendente. Está lá em Gênesis capítulo 12, verso 2. Ele não tinha filhos. Era ele e a esposa Sara. Aos 75 anos, Deus lhe prometeu: olha, você vai ser pai de muitas nações. E o nome Abraão, irmãos, significa o nome Abrão, que era o nome de Abraão antes de Deus mudá-lo, o nome Abrão significa grande pai. Aí Deus muda o nome dele, ele ainda não tinha filho nenhum, para Abraão, que significa pai de muitas nações. E Abraão não tinha filho nenhum. Ele enfrenta aí 4 problemas sobre essa promessa que Deus dá sobre a vida dele. Primeiro, a sua idade avançada. Segundo, a esterilidade de sua mulher, Sara, que está em Gênesis capítulo 11, verso 30. Terceiro problema, desde que Deus havia prometido a Abraão um filho, havia passado 11 anos. Gênesis capítulo 16, verso 2. Aos 86 anos, Abraão, Sara, escolhe seus próprios métodos. Está lá em Gênesis 16, verso 16. Talvez Sara, na sua angústia, ela ali tentou um subterfúgio, disse para Abraão: deita com a minha serva Agar, e ela vai conceder um filho e vamos criá-lo ele como nosso filho, Mas Deus não falou isso, que era através de uma serva, que era através de uma outra pessoa. Deus disse que Abraão ia ser pai, iam ser pais, ele e Sara. Muitas das vezes, irmãos, você está esperando há anos a conversão do seu marido, dos seus filhos, de um parente que você ama. Anos correm e nada. E aquele problema, aquele problema que você entrega nas mãos de Deus há anos,
não é resolvido ainda. O filho da promessa era um desfecho que se dava a cada dia na vida de Abraão e de Sara. Cada regra, cada menstruação era uma desilusão para Sara, até que ela parou de menstruar e Deus não cumpriu a promessa e ele perdeu a paciência. Abraão, 11 anos depois que Deus já havia falado com ele, ainda esperava contra a esperança. Aquele filho, Ismael, foi produto da impaciência de Sara, mas não da procura de Abraão. Sara ficou impaciente dentro de todas as situações que ela estava vivendo. Ela falou: Sara até riu. Veio Ismael. Ela passou por problemas por essa impaciência dela. Se você for lá ver em Gênesis 16, que Agar começou a humilhá-la. Amados, Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu, o filho da promessa, filho dele com Sara. 100 anos. O corpo de Abraão já estava amortecido, como diz a Bíblia. Sara já havia passado o tempo de ser mãe. Sara ainda era estéril. O bom senso dizia: é impossível. A razão dizia: não pode ser. A fé diz: tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê, irmãos. Tudo. Abraão, ele acreditava que a promessa de Deus não pode falhar. Romanos capítulo 4, verso 20 ao verso 21, que nós acabamos de ler, diz o seguinte: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Plenamente convicto. Plenamente. Deus não pode mentir, meus irmãos. Deus não se engana, Ele não fraqueja. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele ordena, o universo inteiro se move para cumprir a sua palavra. Lembre-se da criação: haja luz e houve luz. Deus criou todas as coisas ao falar. Amados, do nascimento até a entrega de Isaac, passaram-se 14 anos. Em Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso 27, Abraão crê no Deus que vivifica os mortos. Abraão recebe Isaac, tem Isaac, uma alegria. 14 anos se passam e Deus pega o filho de volta. Que coisa! Ao todo, irmãos, 39 anos, do dia da promessa do filho até o dia em que Deus pede de volta. Agora, Abraão, de posse da promessa, Deus fala: Abraão, agora desiste. Vá, dê-lhe o seu filho, renuncia, desiste dele. Amados, havia uma paciência tão grande em Abraão, que ele acreditava que a promessa de Deus não poderia ser frustrada, que ele ia ser o pai de uma grande nação, que Deus poderia ressuscitar Isaac, seu filho. Abraão cria que nem a morte colocava limites no poder de Deus, nem a morte coloca limites no poder de Deus. Esses dias, eu acho que foi ontem, eu conversando com Asaf, o filho de 8 anos, e estávamos falando algo sobre
de a pessoa morreu e alguma coisa desse tipo, e ele vira e fala assim, mas só Deus pode ressuscitar alguém. E aí eu falei, é verdade, mas você vê, crer, né? Crer, irmãos, crer que Deus pode mudar todas as coisas, crer que Deus pode. Abraão estava crendo que Deus, como Asaf falou, Deus podia ressuscitar e pode ressuscitar. Quando estamos com Deus, irmãos, a morte não tem a última palavra. A última palavra quem dá é o Senhor. É o Senhor. Se é a vontade dele levar aquela pessoa, amém. Mas se Deus quer mover e quer ressuscitar, irmãos, ele faz isso. Ele pode fazer isso. Amados, só pode ter uma esperança que não se desespera, é aquela que descansa na providência divina. Isaac, ele esperou 20 anos o nascimento dos filhos. 20 anos. Está lá em Gênesis, capítulo 25, do verso 20 ao verso 26. Ele aprendeu com seu pai, Abraão. Ele esperou 20 anos. Isaac esperou 20 anos o nascimento de seus filhos, e a Bíblia diz que Rebeca, sua esposa, era estéril, assim como a mãe dele. E ele orou por ela todos esses anos. Todos esses anos. Queridos, quantas noites ele orou por Rebeca dentro desses 20 anos? Quantas vezes ele colocou aquele problema diante de Deus? Quantas vezes Satanás colocou dúvidas em sua mente? Quantas vezes? Mas pela sua perseverança, Deus ouviu suas orações e curou Rebeca, e ela concebeu. Você tem paciência para orar pela cura, pela restauração do seu casamento, para uma visitação de Deus em sua casa? Você tem tido paciência de orar pelos seus filhos, 20 anos? Ou você abriu de mão? Não tem mais jeito não, deixa isso para lá, não, isso aqui não tem mais jeito não, acabou, ponto final. E lá dentro do teu coração, o Espírito Santo te incita a orar, leva você à oração sobre essa situação. Isaac, irmãos, teve paciência para resolver os seus conflitos com os filisteus. Em Gênesis capítulo 26, no verso 16 ao verso 25, diz o seguinte, lá mostra que Isaac, ele cavava poços, né, para ter água no terreno árido. Então ele cavava os poços para alcançar ali o lençol freático e ter água naquele poço para ele consumir, ele e sua família, né, e as pessoas que o serviam e os animais que ele tinha, né? Então assim, aí o que estava acontecendo? Ele cavava os poços vinham a água, e os filisteus vinham e enterravam aquele poço. O que Isaac fez? Isaac cavou Ezeque, o poço Ezeque, cinta e rebote. Em vez de ele ficar brigando, ele ia para frente. Em vez de ele ficar brigando porque os filisteus tamparam o poço dele, ele não olhava para aquilo, ia para frente, ele continuava cavando os poços, e Deus o ia abençoando dentro de todo esse empenho de Isaac. Deus o fez prosperar,
porque em vez dele brigar por seus direitos, ele aprendeu a sofrer o dano. A Bíblia diz que quando você faz assim, Deus reconcilia você com seus inimigos. Os inimigos de Isaac o procuraram para reconciliar com ele. Por quê? Os filisteus vieram a procurar para se reconciliar com Isaac dentro de tudo aquilo que ele vinha fazendo, do que eles vinham fazendo, tapando os poços, ali prejudicando Isaac, e Isaac continuava cavando os poços jorravam água, porque eles viam que ele era um homem abençoado por Deus. Amados, você tem paciência para evitar conflitos, para resolver os conflitos, para perdoar? Essa paciência tem que ser gerada. Essa paciência tem que ser gerada em nós. Estamos adentrando ao ano de 2021. Não podemos entrar com essa ansiedade, essa inquietude desse mundo. Nós somos diferentes, irmãos. Nós somos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos nova criatura. Você é nova criatura. Temos que continuar evitando os conflitos, perdoando, crendo que Deus pode mudar e transformar toda e qualquer situação. Isaac, ele esperou 20 anos para que Jacó voltasse para casa. Gênesis 31, verso 41, quando Jacó ali tomou a primogenitura de Esaú, ele teve que fugir, e Jacó teve que esperar a volta daquele filho 20 anos. 20 anos. Ao mesmo tempo que ele esperou, para ter os seus filhos, ele teve que esperar Jacó voltar. Foram 20 anos de espera. Jacó ficou 20 anos fora de casa. Isaac morreu com 180 anos, como diz lá em Gênesis capítulo 35, do verso 28 ao verso 29. Há quanto tempo você espera seu filho voltar para a casa de Deus? Há quanto tempo você tem clamado, orado pelos seus filhos? Há quanto tempo você espera a conversão genuína do seu filho? Há quanto tempo você espera que seu marido ou esposa volte para você? Há quanto tempo? Isaac esperou 20 anos a reconciliação dos seus dois filhos. Há quanto tempo você espera a paz do seu lar? Há quanto tempo? Há quanto tempo você espera a reconciliação com aquela pessoa que está brigada com você? Há quanto tempo você espera? Continue esperando contra a esperança. Só pode ter uma esperança quem não se desespera. Aquele que crê no Deus das grandes transformações. Jacó morreu com 147 anos. Está lá em Gênesis 47, verso 28. Em Gênesis 47, verso 9, Jacó foi para o Egito com 130 anos. Em Gênesis 41, do verso 46 ao verso 47, quando Jacó foi para o Egito, José tinha 37 anos. Portanto, quando José nasceu, Jacó tinha 93 anos. Lá em Gênesis 31, verso 38, Jacó ficou em Padã Arã, na casa de Labão, por 20 anos. 14 anos serviu o sogro para casar-se com Raquel. Já casou-se com 73 anos. Que alento, né? Isso equivale aí a alguém que vive 70 anos e até os 35 anos não ter se casado. Isso tem levado muita gente a perder a paciência e a esperança. Espere no Senhor, confia nele. Se ele lhe prometeu um casamento no tempo certo, ele vai enviar um homem de Deus, uma mulher de Deus para a sua vida. Espere,
confia no Senhor, que o mais, aquilo que você não pode fazer, Ele fará. Em Gênesis capítulo 29, do verso 14 ao verso 18, Jacó namorou 1 mês e ficou noivo 7 anos. Ele nos ensina que devemos ter a paciência na maneira de amar. Jacó nos ensina que o amor é um investimento de vida, ou seja, quando você ama uma pessoa, esse amor merece um investimento da sua vida, sua dedicação, suas orações. Cercar esse relacionamento de oração, pedindo a Deus que Deus nos mantenha firme na presença e na palavra dele. Aí tudo caminha bem, tudo vai certo. Jacó esperou 20 anos para que a ira de Esaú, de seu irmão, abrandasse. 20 anos ele teve problemas com seu irmão. Talvez você está esperando por uma reconciliação. Há quanto tempo você espera? Uma coisa Jacó fez. Ele reconciliou-se com seu irmão. Ele se humilhou. Ele não desistiu. Mas ele morreu. E ele morreu em paz. Jacó ficou 22 anos sem saber o paradeiro de seu filho José. Quando você pega ali os versos em Gênesis, capítulo 37, verso 25. Aí depois você vai para Gênesis 45, do verso 25 ao verso 28. E Gênesis 37, verso 2. E Gênesis 41, verso 46, e você soma todo esse tempo, você chega à idade de 22 anos, que foi o tempo que José ficou distanciado de Jacó. Ele chorou pelo filho 22 anos. E agora o filho renasceu diante de seus olhos, quando ele volta e vê José no Egito. E Deus manteve vivo aquele pai para encontrar com aquele filho. Há quanto tempo você espera que seu filho renasça? Que o seu parto, que o seu pranto se converta em alegria. Que o seu vale se converta em um manancial de bênçãos. Há quanto tempo? Há quanto tempo você tem semeado com lágrimas? Há quanto tempo? Há quanto tempo você espera uma mudança, um renovo na sua vida, no seu lar? Amados, há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Para muitos a esperança já morreu, mas se você crer no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pode ter uma esperança que não se desespera, pois Ele é aquele que vivifica os mortos, que chama à existência as coisas que não existem, que faz com a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, que pode o impossível. Faça como Abraão, espere em Deus, ainda contra a esperança, ainda que o mundo ao teu redor diga tudo ao contrário. Espere no Senhor, espere contra a esperança. No tempo de Deus Ele vem em seu socorro, Ele vem em nosso socorro. Há duas coisas que Deus não pode falhar, meus irmãos. A primeira é quanto a si mesmo, quanto a quem Ele é e quanto a sua promessa, porque Ele não é filho do homem e nem homem para que minta. Ele é o Todo-Poderoso, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Amados, você ainda pode ver a sua esposa, o seu marido convertido. Você, pai, pode ver seu filho se convertendo. Continue orando, continue clamando pela vida deles, continue pedindo uma ação de Deus, uma ação divina, um despertamento espiritual nesses corações. Você que está esperando aí ter um lar abençoado, um casamento feliz, Deus pode mover e mudar essa história. Você que trabalhou há muito tempo, está passando um momento de desemprego, Deus pode virar essa história, abrir uma porta, abrir uma porta
porta de trabalho para você, porque Ele é Deus. Se você esperar no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se você esperar no Deus vivo, tudo pode mudar na sua vida, irmãos. Tudo pode mudar nas nossas vidas. É crer contra a esperança, é continuar crendo em Deus, mesmo que tudo diga ao contrário. Temos exemplos dos patriarcas da fé, Abraão, Isaac e Jacó. Temos exemplos desses homens e tantos outros na palavra de Deus que esperaram por momentos que tudo dizia ao contrário, que não vai ser, que não pode. Amados, tudo é possível ao que crer, tudo é possível. Você que está com o seu casamento quebrado, você que pode estar passando por momentos difíceis na família, queridos, creia no Deus Todo-Poderoso, que Ele faz ressurgir tudo das cinzas. Ele muda as histórias, Ele muda aquilo que o mundo diz que não tem jeito. Se o amor acabou, Deus chama à existência esse amor. Ele traz vida, Ele faz ressurgir aquilo que já muitos sepultaram. Ele faz, Ele transforma e Ele faz viver em plena paz. Senhor, dá-nos segurança de que Tuas promessas não se caducam. Dá a cada um de nós, mas são fiéis. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Que Deus nos livre de cair no erro de Sara, de tentar dar jeitinho, de antecipar as coisas para as nossas vidas e não aguardarmos na promessa dele. A Bíblia diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Continue, irmãos, esperando contra a esperança. Continue, irmãos, crendo no impossível. Continue, irmãos, orando por aquilo que Deus ministrou ao teu coração. Continue, irmãos, não desistindo daqueles que Deus tem plantado no seu coração. Continue crendo, continue orando pelo seu filho, sua filha, seu cônjuge. Continue pedindo a Deus, continue pedindo a Deus para trazer essa situação à existência, essa situação à vida. Continue crendo contra a desesperança. Continue crendo em Deus. Desesperança, irmãos, ela leva ao desespero, é a perda, não tem esperança. Continue crendo contra isso. Abraão creu e ele foi constituído pai de uma grande nação. Hoje a Bíblia diz que nós fomos enxertados nessa videira, através de Cristo Jesus. E Abraão é nosso pai na fé, Então, amados, ele creu, ele esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, e Deus cumpriu isso na vida dele. E Deus pode cumprir isso na sua vida, aquilo que Deus te prometeu. Deus pode cumprir dentro desse ano de 2021, ou dentro do que você tem. Deus pode estar movendo e transformando e trabalhando. Amados, como diz uma canção, não desista, não pare de crer. Não desista. Continue caminhando com Jesus e olhando para Ele. Continue orando por essas circunstâncias que o Espírito Santo traz ao teu coração. Por mais improvável que ela seja, mas sim, o Espírito Santo traz ao seu coração, é porque é a vontade de Deus. Não desista dos seus filhos, não desista dos seus cônjuges, não desista da sua família. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e amado, ajuda-nos, Senhor, a todo momento a olhar para Ti e a crer como Abraão, pai da fé. Não nos deixai, Senhor, ser tomados
pelo desespero da vida. Não nos deixares, Senhor, que a ansiedade nos leve a tomar atitudes como a de Sara. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar olhando para o Senhor. Toma cada um de nós, toma cada um dos meus irmãos em tuas mãos, aqueles, Senhor, que estão com sua fé e sua esperança enfraquecida. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor mova essas situações, que o Senhor vivifique essa fé, que o Senhor traga à existência, ó Deus, tudo aquilo que está mortificado no coração de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, de cada irmão e irmã. Meu Pai, Tu és o Deus que ressuscita os mortos, Tu és o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Pai, Tu és o Deus que transforma toda e qualquer coisa. Colocamos em Tuas mãos, te pedimos, Senhor, continue nos conduzindo dentro desse ano de 2021, ajuda-nos, ó Deus, a transpor, Senhor, todos os obstáculos em Cristo Jesus. Colocamos, Pai, a nossa vida diante do Senhor, a nossa amada igreja Cristã Nova Vida em Mambucaba em Tuas mãos, cada irmão, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor abençoe, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor continue guardando e continue, Senhor, firmando os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Senhor, nós te amamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, todos digam amém? Amém, graças a Deus. Amados, um feliz ano novo para todos, que Deus os abençoe e continue motivando o seu coração a crer mesmo que tudo diga ao contrário ao seu redor, que você continue crendo em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém.